Boa tarde, pessoal. Todos bem? Cadu aqui, host do Loboscast. Hoje a gente recebe o Fábio Silva de novo. Sou eu. Fábio é personal trainer, já esteve aqui no episódio lá atrás, foi um episódio mais leve, sem tema. Hoje a gente vai falar sobre hipertrofia, como você alcança a hipertrofia. Fábio, seja bem-vindo, meu irmão. Beleza, Edu? Tranquilo? Prazer em ter ele de volta. A gente vai falar sobre como deixar as pessoas menos frangas. Deixar menos frango. Essa é a meta da vida. E antes da gente começar, só deixar aqui um recado do nosso apoiador, a FT Advogados, né, escritório especialista em direito previdenciário e direito trabalhista. O link e o Instagram deles você encontra na descrição. E também quero anunciar aqui a nossa nova parceria, né, o nosso novo parceiro do podcast, a Ajinomoto. A Ajinomoto está lançando no mercado o Amino Vital. O Amino Vital ele é um aminoácido diferente do BCAA. Ele é um aminoácido para sua recuperação muscular, independente da sua atividade, né, se é triatlon, se é musculação, né, se é o crossfit. Então, semana que vem já chegam os produtos para mim, né, que eles ficaram de mandar, já mandaram inclusive, e aí eu vou contar tudo para vocês ao longo dos próximos meses, como está sendo a minha recuperação muscular com o Amino Vital, beleza? Se você quiser comprar também o Amino Vital, lá no site da Ajinomoto, né, você vai ter 15% de desconto com o cupom LOBOSCAST, beleza? LOBOSCAST15. Tamo junto e é isso aí. Bem-vindo, Fábio. Isso aí, beleza. Bora lá. Bora lá falar sobre hipertrofia. E antes de a gente começar sobre hipertrofia, pra galera entender, o que é hipertrofia? Hipertrofia é aumento da célula muscular. Tem muita gente que acha que é aumento da quantidade da célula, mas é aumento do tamanho dela. A célula, vamos dizer, ela é do tamanho de um dedo. Quando você começa a treinar, tem um processo fisiológico que faz ela aumentar. Aí ela, ao invés de ser do tamanho de um dedinho, ela passa a ser do tamanho de 2. Isso vai fazer com que os seus músculos cresçam, a parte contrátil do seu músculo cresça. Também tem a hipertrofia do tendão, que é quando o tendão é o mesmo processo. O tendão vai ficar mais forte, mais rígido, mais elástico. Então tem a hipertrofia do músculo e também a do tendão. Basicamente, a forma bem básica de explicar para todo mundo entender é isso. Eu achava achava? achava que era do músculo. O músculo é a parte Sim, contrária, a célula do músculo, mas você achava que era a quantidade. A quantidade, é. Então, aí a quantidade de célula muscular chama hiperplasia. Você aumenta a quantidade, só que essa é até certo ponto um pouco limitada, mas o que cresce mesmo é o tamanho da célula, o tamanho e qualidade dela. Entendi. Tá, aí, assim, na vida de academia, o que é mais difícil para vocês que estão na linha de frente, quando chega um aluno, para ele entender o que é isso, assim? Entendeu? Quero dizer, tipo assim, o que é difícil para vocês? Explicar pro cara o que é hipertrofia, né, e mudar a cabeça dele que é um processo de longo prazo, e para fazer ele não desistir. É porque assim, vamos lá, uma coisa que eu falo para todo mundo, eu sou personal trainer, eu trabalho na sala de musculação também, só que eu não trabalho com físicos. Essa é uma coisa que o pessoal não entende muito bem. Eu sou um deles. Ao meu ponto, eu não trabalho com físico. Quem trabalha com físico é tipo o treinador de bodybuilder. Tá. Principalmente bodybuilder profissional ou de atleta. O quê? O que significa isso? O que eu falo pro pessoal que significa? Eu trabalho com comportamento. Eu tenho que fazer a pessoa mudar o comportamento, ativar um comportamento de treino, de uma saúde melhor, de ter melhores hábitos. Isso, ao longo do tempo, vai fazer ela ter o resultado que ela quer. Se a pessoa começa a treinar para ficar musculoso, para ter hipertrofia, e ela vai lá, começa a ter o hábito de ir para a academia, o hábito de se alimentar bem, o hábito de beber água, o hábito de dormir melhor, consequentemente, ela vai ter hipertrofia. Então, eu falo assim, o mais difícil é fazer a pessoa entender isso. Então essa era a minha dúvida. Essa é a maior dificuldade da linha de frente. Treinar é fácil. Treinar uma pessoa é muito fácil. Sério? Mas como que você desenvolve a disciplina deles para treinar lá? Aí é com conversa. Aí é com conversa e nem sempre eu sou tão paciente conversando. Porque eu quero que as pessoas evoluam. Eu sempre quero o melhor para a pessoa. E
eu não gosto de deixar a pessoa fazer o mínimo. Eu falo assim, você consegue mais. Eu olho para a pessoa e falo, você consegue mais. Você tem mais potencial do que isso. Aí, isso a pessoa vai se adaptando. Alguns não se adaptam ao meu jeito e falam assim, o Fábio é muito grosso e tudo mais. Eu já Então, treinei com você e assim, né, pra mim, pro Cadu, eu acho que é o melhor tipo de treinador que tem. Aquele que pega no seu pé, que te esculache mesmo e faça você treinar. Se você quer conforto, você vai fazer outra coisa, né? é, Mas é que, assim, eu acho que as pessoas vêm de um processo hoje, de um modelo de vida que é muito confortável, tá tudo à disposição o tempo todo, né? Seja comida, seja assistir alguma coisa. E aí, quando vai para o ambiente da academia, não é confortável. não é É confortável. chato, é monótono, né? Você tem que pegar peso, você tem que abaixar, você tem que levantar, tem outras pessoas te olhando, você na sua cabeça você pensa que está sendo julgado. E esse é o ponto. Quando você pega uma pessoa lá que é muito magra ou ela tá obesa, né? Como que você faz para ela entender assim, meu, você precisa treinar e esquecer que os outros estão olhando para você? A primeira frase que eu sempre falo é, ninguém tá nem aí pra você aqui. Cada um tá Ah, ótimo. no seu objetivo, cada um tá no seu mundo, cada um tá com o seu celular, com o seu fone de ouvido, e todo mundo tá querendo evoluir. E mas eu falo isso assim, mas também vão achar que eu sou um carrasco. Quem tá assistindo sabe que eu não sou tão carrasco assim. Eu falo isso inicialmente para a pessoa entender, não, a vergonha, o medo fala mais sobre a pessoa mesmo do que sobre os outros. Então a pessoa tá te olhando, não necessariamente ela tá te julgando. Às vezes tá, mas também quem liga? Então você tem que buscar o melhor. Aí eu sempre falo isso aí pro pessoal. Não, relaxa, é a pessoa que tá olhando ali, se ela realmente estiver te julgando, não foi ela que pagou seu boleto. Vai lá e treina, pô. É por você mesmo. Aí, conforme a pessoa vai evoluindo, ela vai percebendo que não tem muito julgamento dentro da academia. Uma pessoa não está muito julgando o É. outro. Acontece, às vezes, a pessoa está olhando assim, olha com uma cara estranha, porque a pessoa não está fazendo a melhor das execuções. Ela não está necessariamente julgando. Ela está pensando, caramba, dá para aquela pessoa melhorar. Muitas vezes, essa pessoa que olhou para o outro e percebeu que tá julgando, ela vai lá, chega no professor da sala, no personal, e fala assim, ó, tá fazendo meio errado ali, consegue ir lá ajudar? Aí Entendi. outras pessoas realmente vão lá e ajudam. Então, em qualquer lugar do ambiente esportivo, qualquer lugar que tenha uma influência de a pessoa quer melhorar, isso em todas as áreas, uma pessoa vai ajudar a outra. Muito mais do que uma pessoa vai denegrir ou jogar para baixo. É, Isso, sabe, qualquer área, qualquer esporte, qualquer que seja a área, a pessoa que está do lado ali, que está um pouco mais evoluído que você, normalmente ela vai tentar te ajudar, não vai te jogar para baixo. então, é o que eu acho também. Geralmente são as vozes das nossas cabeças que deixam a gente com esse pensamento. E viu que a resposta é sobre o comportamento, né? É, Sobre o treino. então, Porque e é difícil treinar mudar, né? é. Quando a pessoa muda, eu falo pra pessoa. Tem pessoa que treina há 5, 6 anos e ainda treina como iniciante. Tem pessoa que treina 3 meses e já passa por um estágio intermediário, porque começa a perceber que não é só ir lá, erguer pesos e ir embora e não fazer mais nada. É todo um estilo de vida que muda. Entendi. Então, hipertrofia depende do estilo de vida e não do treino. E o, o Henrique Palma aqui falou que você é carrasco sim. E o Renato te mandou um abraço carinhoso. O Ah! Renato, eles estão assistindo. O Renato da Milênio. O Renato é gente boa demais. Não, é da hora, é da hora. Inclusive, eu chamei ele pra vir assistir participar de um podcast aqui. Que foi, Vagabundo, ele não sai de casa, não. a gente fez um episódio pra falar do filme do Superman, veio o pessoal da DC aqui. Eu chamei ele pra apresentar comigo. Mas ele vai vir aqui ainda. O pessoal vai voltar a falar do filme do Batman. O cara é um designer É. excelente, brabo. E o pessoal realmente tá falando que você é carrasco aqui. Mas, ô Fábio, e o que é mais difícil, assim? É a pessoa ganhar, né? Ou quando ela tá muito acima, ela perder pra ter músculo? Por exemplo, um cara que, igual eu, magro, é mais fácil eu ganhar? Ou é um cara que é mais obeso, tá acima do peso, e ele chegar na hipertrofia primeiro, com massa de qualidade? Assim, essa pergunta sempre me aparece lá, porque de diversas formas essa pergunta aparece. E eu tendo a responder que é mais fácil uma pessoa aumentar a massa muscular do que diminuir o percentual de gordura.
É um recorte da minha visão da profissão e o recorte do meu tipo de atendimento. Eu tenho praticamente certeza disso. Mas, ao meu ver, é mais fácil aumentar o músculo de uma pessoa do que diminuir o percentual de gordura. Entendi. Realmente emagrecer uma pessoa. Por que eu falo isso? Primeiro, eu trabalho muito mais, gosto muito mais da linha de trabalho para aumento de massa muscular e tudo mais, do que da parte de emagrecimento. Só que o, o emagrecer depende de muito fator psicológico. Então, tem muita gente que não consegue emagrecer, de novo, não é por conta dos treinos, não é por conta de nada, é por conta da parte psicológica, a cabeça. Então, o não comer aquilo que ela não deveria estar comendo, ou aqueles excessos, tem muito a ver com a parte psicológica. Então, se a pessoa conseguir eliminar esses gatilhos que fazem ela engordar, ela emagrece. Entendi. Então, eu vejo muito mais pessoas que são magras evoluindo e chegando no nível legal de massa muscular, de tamanho de músculo, de tamanho de físico, de shape, melhora de shape, do que o contrário. Entendeu? Entendi. Mas, você falou de gatilho. Seria até interessante a gente marcar um episódio com a Elaine, que é psicóloga. Ela já veio aqui antes pra falar de relacionamento. Ela vai voltar para falar de psicologia na corrida. Seria interessante fazer um. Mas é em toda. É aquilo, de novo, a gente separa as coisas porque fica mais fácil de explicar. Mas é basicamente igual. O que significa isso dos gatilhos? A pessoa vai lá, tem um problema no dia a dia, fica muito estressada com o trabalho. E tem muita gente que desconta esse estresse na comida. Entendi. Comer, aí a pessoa come um doce, come uma pizza, sei lá, ela desconta esse estresse na comida. Isso a longo prazo faz ela aumentar o percentual de gordura, engordar. Quando ela começa a treinar, ela tem que tratar essa parte psicológica que dá esses gatilhos. Então, ela tem que tratar o comportamento de comer compulsivamente. Se ela parar de comer compulsivamente e começar a ter um hábito de treinar, ela emagrece. Então, por isso que eu falo, a parte de treinar o físico da pessoa é fácil. A pessoa chega na academia, eu passo o treino, eu instruo, eu falo o que ela tem que fazer, eu dou os caminhos. Só que ela vai ter que cuidar da parte da cabeça, para ela poder parar de ter esses gatilhos de comer a mais do que deveria. Então, a parte psicológica atrapalha na parte fisiológica. Entendi. E o tipo de treino, ele tem, assim, o cara que quer perder para o cara que quer ganhar, tem muita diferença? Ou ele pode fazer o mesmo treino? Basicamente, não tem muita diferença. É uma coisa também que acontece muito. A pessoa, não, eu quero primeiro treinar para emagrecer. Porque aí eles geralmente acham que correr vai emagrecer. Exato. Só que, ao meu ver, a melhor forma de emagrecimento é você ganhar músculos. Ganhar músculos faz você se transformar em outra pessoa. Aumenta a sua taxa metabólica basal, melhora o disparo hormonal, melhora a parte cardíaca, pulmonar, circulatória, faz você ter mais força, faz você ter mais agilidade, mais empolgação. Então, aumentar o músculo faz você ter uma vida mais saudável. Então, músculo é uma reserva de saúde. Quanto mais você tem, melhor sua saúde, melhor tende a ser sua saúde. Tá. Então, quando a pessoa fala assim, quero emagrecer, chega e só fica na esteira, ela está deixando de fazer o principal, que é aumentar a massa muscular. Com o aumento da massa muscular, aumenta o gasto calórico que ela vai ter, melhora o disparo hormonal e melhora a funcionalidade do corpo. E isso faz emagrecer melhor do que ela só ficar na esteira. Tá. Aí quando junta os dois, padrão ouro. Mas isso serve para homem e para mulher? É o mesmo? Para homem e para mulher. Porque a mulher geralmente chega com esse pensamento, né? De emagrecer, mais do que o homem, né? Imagino. Sim, mais do que o homem, mas é meio que um consenso, é algo que está muito tempo... Foi muito falado, é uma mentira muito falada há muito tempo, e meio que quase que se torna uma verdade, mas não é verdade. É meio que um padrão, a pessoa chega assim, não, eu vou primeiro fazer esteira, vou primeiro ficar no cardio ali, daqui a um mês eu começo a musculação. Aí eu sempre dou essa palestrinha para a pessoa antes, fala, não, você tem que ganhar músculos.
Músculos é o que vai te fazer emagrecer, é o que vai te fazer não ter um reganho de peso e tudo mais. Tá, e tem essa também. Agora, só pra gente deixar assim pra galera entender, o que que é a taxa de metabolismo basal? A taxa metabólica basal é o stand-by do corpo. O nosso corpo gasta energia para se manter vivo. Tá. Infelizmente, as pessoas entendem mais de parte eletrônica, elétrica de carro do que do próprio corpo. Essa TV aqui, se você desligar ela, ela vai ficar com aquela luzinha acesa, né? Ela tem um pequeno gasto energético só porque ela tá com aquela luzinha acesa. Certo. Imagina que o nosso corpo é igual isso. Você, só para manter o seu corpo vivo, fazendo todas as funções que ele precisa, você tem uma quantidade X de calorias. Então, o exemplo que eu sempre dou. Imagina aquele domingo que você acorda, fica de boinha, senta no sofá e só vai ficar assistindo Netflix, fazendo quase nada de esforço, vai levantar, beber uma água, sentar e vai ficar assim, fazendo praticamente nada. Aí no fim do dia você vai lá, dormiu, deitou e dormiu. Nesse dia você ficou muito próximo do seu metabolismo basal. Então vamos supor, eu tenho por metabolismo basal umas 1.900 a 2.000 calorias. Ou seja, só para eu manter o meu corpo vivo, eu gasto 2.000 calorias. Tá. Se eu aumentar a minha quantidade de músculo em 5 quilos, eu vou aumentar o meu metabolismo basal para uns 500, 600 calorias. Então, só para manter meu corpo vivo, só para ele ficar funcionando, eu gasto 2.500, 2.600 calorias. Isso é o metabolismo basal. Tá, e como que calcula isso, cara? Tem uma conta bem gigante, assim, tem uns, esqueci o nome do teste, tem testes específicos, o melhor é o DEXA, esqueci o nome do teste, mas tem formas de testar isso, e principalmente o pessoal da nutrição, eles têm fórmulas para fazer esse teste. Tá, Era para eu ter também, mas eu esqueci. Tá, eu entendi. Então, assim, eu confundia muito o que era taxa de metabolismo basal com essa gordura que fica acumulada aqui no abdômen. Como que é o nome? Eu esqueci. Não, isso aí é gordura visceral. Visceral, então, eu Gordura sempre visceral. havia Que não essa é confusão. essa que tá no seu abdômen, não é essa que tá por fora da pele, é a que tá entre os órgãos. Essa é a gordura perigosa. Mas é essa que faz a barriga crescer, não, né? Aquela gordura que a pessoa tem a barriga mais saltada, mais protuberante, a pele não é tão mole e ela é mais perigosa. Tá, por quê? Porque ela impede que suas vísceras, seus órgãos façam a função que eles têm que fazer. Então, ele meio que atrapalha, deixa inflamado, deixa com a quantidade de metabólitos, de lixo metabólico maior e faz com que o seu corpo não funcione tão bem. Caramba, Então, interessante. normalmente essa gordura está associada com falta de atividade física, normalmente de sedentária. Tá, e não pela alimentação, então. Também. Os dois, falta de atividade física. Caramba, interessante. E a alimentação ruim. Tem muita gente que pratica atividade física e ainda tem uma alimentação ruim e tem uma quantidade alta de gordura visceral. Essa é a gordura perigosa. A gordura que a gente vê, que todo mundo que fica aqui assim, incomodando os flancos, não é tão perigosa. Ela é muito mais por estética. A gordura dentro das suas vísceras, próximo das suas vísceras, é a pior. Tá, e como que faz pra eliminar isso, cara? Assim, É muito simples, mano. É só praticar atividade física e comer bem. E passa. Mas tem exercício específico pra queimar Não isso? tem exercício específico. Não é tipo fazer, por exemplo, exercício abdominal. Não, o exercício abdominal, o abdominal vai te fortalecer o abdômen, reto abdominal, transverso, todos os músculos do abdômen, oblíquo. Caramba, e não pra queimar. É igual você treinar o bíceps. Quando você treina o bíceps, você não tá queimando a gordura que tá aqui ao redor. Você tá fazendo força com o bíceps, ele vai responder hipertrofiando. O que vai te fazer perder gordura, tanto localizada quanto geral, na verdade é geral, né? É a sua dieta, o seu treino e o seu sono. É sempre um tripé. A sua saúde depende desses 3 pontos para ele ficar bem. Então, se você treina muito bem, dorme muito bem, mas não faz uma dieta, vai ter um ponto fraco. Então, qualquer um desses 3 que não estiver bem organizado, vai dar ruim. Então, aí na cabeça da galera, acho que ela treinar abdominal, acho que tá queimando isso aqui, né? É muito comum. É mais uma das coisas que são repetidas há muito tempo na academia.
Caramba, Entendeu? interessante isso Mas, mesmo. pô, faça abdominal. Melhor do que não fazer. Exato, sempre, Né? sempre. O Adam Júnior tá te mandando um abraço aqui. É, Ele chama vagabundo. você de preguiçoso. É nada. É que ele faz sempre todo dia a mesma pergunta. Eu não vou responder mais não, hein? E qual que é a pergunta? Ah, são várias, mas Professor, qual é esse exercício aqui, professor? Então, essa Que é aqui? uma dúvida que, assim, eu treino desde 2016. Sim. E hoje eu já tô acostumado, né? É um ambiente de academia, mas no começo realmente era difícil lembrar os nomes dos aparelhos. Cara. Não, apesar de tudo, eu falo brincando e tudo mais, mas... Cada errada de nome é uma flexão, hein? E aproveitando que vocês estão assistindo, por favor, se inscrevam no canal, né? Porque isso ajuda demais a gente aqui, né? A continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês, né? Geralmente sempre voltado ao esporte. E agora, uma vez por semana, eu estou trazendo um livro. Eu leio um livro por semana, e esse é o livro dessa semana aqui. Vocês devem estar vendo. William McHaven, ele é almirante da Marinha dos Estados Unidos. E aqui ele deixa pequenas atitudes como você pode mudar a sua vida e, através de mudar a sua vida, mudar o mundo. Começando nas suas pequenas atitudes, como arrumar sua cama, que é o principal, assim, né? Eu fui militar e esse é um princípio básico do militarismo, você acordar e arrumar sua cama. E aí ele explica no livro, para você ter ideia, e até pra gente que treina, o que ele fala? Quando você acorda e já vence a primeira tarefa do dia, que é arrumar sua cama, mesmo que o seu dia tenha sido péssimo, quando você chegar em casa, você vai encontrar uma cama arrumada e quentinha te esperando. Para que o amanhã será melhor. Sim, eu já tinha ouvido falar sobre isso. Eu acho até que foi você que me falou sobre isso. Esse livro há muito tempo. Faz tempo, cara. Faz tempo mesmo. Muito. Então esse livro é sensacional, recomendo demais a leitura, né? Semana que vem terá outro livro aqui. Isso tem a ver com o hábito. E é o hábito, cara. E mudou minha vida a leitura, assim, né? Eu já lia muito, você me conhece há bastante tempo, né? E agora eu retomei o hábito de ler um livro por semana. Antes da gente voltar para o assunto de hipertrofia, essa caixinha aqui, ó, vocês que estão assistindo, ó, a Bianca tá falando que não pula o abdominal, né, professor? E aí, Bianca, você tá pulando o abdominal? Não, é a Bianca Barão? É. Ah, não deixa não. É a minha aluna personal. Se pular já sabe. Ei, e faça a mobilidade hoje, hein? Ah, eu não coloquei o treino lá. Daqui a pouco eu coloco. Mas faça. Tá devendo o treino, tem que postar e marca a gente lá pra ver que você... Cobrei e eu mesmo tô devendo. Faz o treino e marca lá o Loboscast pra gente ver que você treinou, Bianca. E essa caixinha aqui, ó, não sei se você consegue ver que é uma caixinha. Você lembra daquele meu amigo francês que veio pra cá, o Ivan, que ficou um tempo aqui em casa, a gente foi jogar bola? Sim, lembro. Aí faz tempo, né? E aí fui pra França lá, né? Acabei encontrando com o irmão dele, não encontrando com ele. Mas isso aqui foi um presente que ele me deu, uma caixinha, vocês que estão assistindo, que veio do Marrocos. Ele viajou pelo Marrocos, ele me deu, onde os marroquinos guardam moedas. Aí aqui dentro dessa caixinha tem 40 perguntas. Aí no final do programa o Fábio vai escolher uma pergunta e vai responder. Então aqui tem pergunta de tudo. Espiritualidade, né, sua fé, conexão familiar, emocional. Legal. E aí você vai responder no final do programa. Mas voltando lá à hipertrofia, Fábio, todo mundo quando chega na academia, ela fala daquele treino lá, treino A, treino B, treino C. É isso, né? Sim, basicamente. E o que é isso? Porque eu mesmo não entendo, porque eu nunca fiz esse tipo de treino. Treino A, treino B, treino C. É assim, são formas de dividir o treino, formas de dividir a quantidade de exercícios que você vai fazer. Então, o treino ABC, o mais clássico, que todo mundo que tem gente conhece como PPL também, é o treino onde você vai fazer um dia os músculos que são responsáveis por empurrar, então peito, tríceps e parte anterior de ombro. Tá. Aí pode ser colocar mais alguns acessórios, algum outro exercício, as puxadas, músculos responsáveis por puxar as costas, bíceps e trapézio e lombar, sei lá. E no outro dia, treino de pernas. Esse é o treino mais clássico. Mas aí depende de muita coisa como você vai dividir o seu treino. Aí é uma coisa mais ampla. A meu ver, o iniciante, uma pessoa iniciante, ele não deve treinar tanto seccionado o corpo, deve fazer treinos principalmente livres e multiarticulares. Então, quando as pessoas chegam até mim para treinar e tudo mais, passar o treino, eu procuro sempre fazer esse tipo de treino. Mais treinos livres, multiarticulares e
que vão exigir mais da sua consciência corporal, não só o treino não pode ser só contrair músculos, tem que ser movimentar o seu corpo. Você tem que aprender a movimentar o seu corpo. Pô, essa é uma parte que eu aprendi quando eu comecei a correr, cara. Com os educativos de corrida. Educativo de corrida. Toda área vai ter vai ter as suas formas específicas de treinar. Mas quanto divisão de treino, cada pessoa vai exigir uma divisão de treino conforme o objetivo dela, conforme a quantidade de vezes que ela treina, conforme as especificidades dela, se ela já está avançada, se ela está iniciante. Mas, ao meu ver, iniciante tem que treinar mais multiarticulares e com a separação menor de músculos. Entendi. Então, eu sou iniciante, eu vou fazer um exercício que vai pegar só essa partezinha aqui das costas. Talvez não seja a melhor forma de treinar. Talvez essa seja a forma boa para treinar o maninho que veio aqui semana passada, que é grandão, que é fisiculturista. O Carlos Russo. Ele precisa colocar músculos específicos, aumentar a quantidade de massa muscular em pontos específicos. Então o treino dele é mais seccionado, mais dividido e mais assertivo. Uma pessoa iniciante ou uma pessoa que não vai competir, que quer ter uma vida mais saudável, tem que treinar o mais livre de aparelhos possível e mais multiarticular possível. Tá. Então, respondeu bem. Agora tem uma dúvida aqui do Vitor Ribeiro. Eu vou ler a pergunta dele, aí depois isso vai completar a minha. Ele fala assim que a gente sabe já de forma lá que a academia engloba as diversas áreas psicológicas, fisiológicas e imunológicas. Beleza. Mas quais são os benefícios que podemos encontrar indiretamente? Essa é a pergunta dele. Aí, junto com a minha, qual que é... Tem benefícios de você treinar grupo específico de grupos combinados? Por exemplo, faz muito tempo que eu não treino, meu treino não é com um grupo específico. Por exemplo, hoje eu vou treinar só peito. Tá sempre combinado. Então são duas perguntas aí. É que assim, a forma que a gente treina aqui, a forma que é mais comum treinar aqui no Brasil e tudo mais, é a forma muito bodybuildiana. Então é muito voltado a um treino como faria um bodybuilder. Por isso eu citei o Carlos. Carlos Russo. Eu tenho que assistir o podcast dele. Foi sensacional, cara. Então... Nossa, me perdi na pergunta. Fala de novo. Quais os benefícios podemos encontrar de forma indireta dentro da academia? Essa é a pergunta do Vitor. E aí depois a minha quais os benefícios de treinar grupos isolados? Então, vamos lá. Quando você treina grupos isolados é porque você quer fortalecer ou aumentar a quantidade de músculos em pontos específicos. Só que não necessariamente a pessoa precisa aumentar isso, que não seja por estética. Fora da parte estética, seria muito melhor você treinar exercícios livres onde você exige mais músculos diferentes, porque nossa vida é fora de aparelhos. Você não vive uma vida em um único plano transversal. Você não faz força só para frente e para trás, de um lado para o outro. Você faz força em vários pontos diferentes, com vários músculos, várias partes do seu corpo ao mesmo tempo. Quando você treina muito seccionado, você não tem uma unidade motora. Então, por que você ficaria fazendo 4, 5 exercícios de bíceps, 3 exercícios pro parte do meio das costas, ou que todo mundo chama de miolo das costas, sendo que você é corredor de ultramaratona? Não tem por que você ficar sentado numa cadeira extensora ou numa cadeira abdutora só fazendo só isso, sendo que você vai correr numa montanha e quando você colocar um pé vai ter que fortalecer, vai ter que estabilizar todo o seu corpo ao mesmo tempo, diferente, entendeu? da rua. Então, para cada pessoa vai ter um objetivo diferente. Mas quando você faz um treino mais integrado, você melhora a sua consciência corporal, você melhora a sua força e sua ativação muscular. Depois, esse é o primeiro momento. Você vai começar por isso. Iniciantes treinam assim, livre e mais multiarticular. Você vai começar treinando assim. Ao evoluir do treino, conforme você for melhorando, conforme você aprender a realmente contrair os seus músculos, usar o seu músculo da melhor forma possível, usar o seu corpo da melhor forma possível, você vai melhorar pontos específicos.
Aí é o segundo momento do treino. Então, primeiro, você vai aprender a se mexer no espaço, depois você vai melhorar essa parte estética. Como a gente está falando de hipertrofia, então, percebo que eu comecei a treinar, faço aquele treino meio equilibrado, que é o clássico, ABC, que a gente falou. Começo a treinar, eu percebo que o meu peitoral está evoluindo bem, meu bíceps está evoluindo bem, mas meu ombro está ficando para trás. A partir desse momento que você percebeu que tem um músculo ficando para trás, você vai treinar mais ele. Aí você vai ir para os exercícios uniarticulares, mais específicos. Então, tudo depende de um processo. Mas aquela pessoa que, não, eu treino para jogar futebol. Não tem por que eu ficar colocando ela para ficar fazendo elevação lateral milhares, varia entendeu? de acordo com o objetivo de cada pessoa. Assim, pensando puramente na parte funcional da coisa. Se eu pensar, a pessoa joga futebol, mas mesmo assim ela quer ficar com um físico melhor, quer ter um ombro maior, ela vai fazer. Certo. Entendeu? E a questão da melhora, quando você melhora seus hábitos, quando você tem hábitos mais saudáveis, todos os aspectos da sua vida melhora. Você vai ter mais disciplina, você vai ter mais disposição, você vai ter uma melhor cognição, tudo. Se você começa a ler, você pensa melhor, você fala melhor, você escreve melhor. Então, esses são hábitos que vão te levar um passo a mais, vão te fazer evoluir. Depois que eu virei atleta, você sabe como que era a minha vida antes e depois de ser atleta, né? Sim. Às vezes eu tenho saudade da vida antiga, mas a vida de atleta é mais difícil, mas é legal. Não compensa. Você é louco. A Bianca Barão, ela deixou uma outra dúvida aqui. O cardio ajuda na hipertrofia? É algo essencial? Sim, cardio é algo essencial. Ajuda a viver melhor, principalmente. Eu vou sempre falar isso. A gente pratica atividade física não é só para ficar com o físico melhor, não é só para ficar com o corpo mais bonito, é para melhorar todos os aspectos da sua vida. Eu falo isso praticamente todos os dias da minha vida e eu quero falar para sempre até o último dia. Praticar atividade física faz você ser melhor. Em quê? Em tudo. Sim, eu concordo demais com isso. Mas na questão, quanto melhor a sua capacidade cardíaca, cardiorrespiratória, melhora a sua circulação de sangue, melhora a quantidade de oxigênio que chega nos tecidos musculares e melhora a sua recuperação. Entendi. E é interessante fazer sempre depois... Essa dúvida é minha mesmo. O que é melhor para hipertrofia? É você fazer o cardio antes ou fazer o cardio depois? Depois. Depois? Depois. O cardio... Para hipertrofia, o cardio é depois do treino. E, se possível, separado. Aí pode ser antes. Separado como? Eu vou fazer o cardio de manhã e vou treinar a musculação à noite. Tá, entendi. Essa seria a melhor forma para você melhorar os dois, porque você vai conseguir dar 100% dos dois. Se você vai fazer junto, tipo, tenho 1h30 para treinar. Então, eu preciso ir lá na academia, fazer o meu treino de musculação e depois fazer o meu treino de cardio. Você vai fazer primeiro a musculação, depois o seu cardio. Pro Cadu, que ele é corredor, qual seria melhor? Inverte. Fazer antes. Isso. Lembrando que eu sou corredor de longas distâncias, né? Muitas distâncias. Mas aí, vamos lá. Você vai... Lógico, você não vai fazer um treino de 7 horas todos os dias. Sim. Você vai fazer o seu treino de tiros. Você vai sair na rua e vai fazer treino de tiros. Fez o seu treino de tiros, que é o seu objetivo principal, e depois você vai fazer a musculação como acessório. Ou, preferencialmente, separados. Com bom descanso para você conseguir dar 100% nos dois. Como eu tô com um objetivo muito específico agora, assim, muito específico, eu tô treinando de madrugada antes de trabalhar e quando eu volto. E aí os treinos estão dessa forma, mas eu acho mais cansativo, cara. Você nem se recuperou de um e tá indo pro outro. Quando você quando você faz junto? Assim, é porque os meus são muito específicos, cara. Tipo, quando faz junto também, né? Você acabou de fazer musculação, treino pesado, né? Inclusive eu tenho uma dúvida sobre isso, e depois você já emenda na corrida lá, de tiro, por exemplo. Imagina que eu fiz, peito e tríceps. Aí fiz 5 exercícios de cada. Aí fiz core e depois já vou... Já deu uma dorzinha no coração, já. E depois vou fazer uma corrida de mais distância, por exemplo. Um fartlek, é doído. Então, Essa agora é interessante. Tem número fixo de exercícios para cada grupo muscular?
Não, aí depende da forma de treinar, depende da divisão de treino, depende de N fatores. Eu gosto mais de ir para da linha de você fazer menos exercícios, com um volume menor de treino, um volume menor de exercícios, maiores quantidades de séries em cada exercício e a melhor carga possível, a maior carga possível. Pra Tá, mim, seria um isso, treino de força. no treino de força e hipertrofia. Todo treino de Tá, hipertrofia é treino de força, ah, então, por porque consequência. tem esses Essa, comentários essa, que essa- acham que é diferente, treino de força e treino de hipertrofia. é É diferente. diferente. É diferente. Tá, O treino especificamente de força. Vou virar powerlifter. O treino de força normalmente é com um volume extremamente baixo, a quantidade, o descanso muito alto e as cargas exorbitantes, mas nunca tão próximo, nunca maior que 80% da carga pretendida. Então, se eu quero fazer 200 quilos de terra, eu vou fazer meu treino mais ou menos com 160, 170 quilos. Para no dia específico que eu vou fazer o levantamento, o PR, aí eu vou lá e faço a carga 100%. entendi. É como se fosse a corrida. É isso mesmo. Me preparo para uma outra maratona, não correndo uma outra Isso, você maratona. não vai correr uma É, ultramaratona todos os dias. Você vai fazer vários treinos específicos para chegar lá. Vai fazer o treino mais longo, vai fazer o treino de tiros, principalmente é o treino de tiros, e vai ter um dia que você vai fazer o treino longo. No treino de força, especificamente, é basicamente isso. Então, sou supinista, vou fazer supino. A maioria dos treinos vai ser 3, 4 séries de 5 movimentos, com 60, 70% da carga pretendida. Mais ou menos isso. caramba. Aí, quando vai para musculação, é um pouco diferente. Você vai treinar ali entre 6 e 12 repetições, pode passar, tem várias técnicas, essa é o que é o legal da musculação. Não tem só uma forma de treinar, tem várias formas de fazer, mas a mais comum, a mais habitual é entre 6 e 12 repetições, 3 a 4 séries e o treino durando mais ou menos 1 hora e meia. Tá, interessante isso. E, ô, Fábio, agora, de quanto em quanto tempo que a gente precisa progredir a carga, cara? Essa dúvida. A questão da progressão de carga tudo na musculação é variável, tudo varia de N coisas. A progressão de carga não é linear, ela não vai ser sempre aumentando a carga, ela é ondulatória. Sério? Normal, tudo é ondulatório, tudo. O seu humor ondula, a sua força, a sua disposição, a sua vontade de ler, tudo é ondulatório. Então, o que significa? Hoje eu vou treinar, vou fazer colocar o levantamento terra porque é o meu exercício favorito. Eu vou fazer ele com 100 quilos hoje. Então se eu treinei com 100 quilos hoje, semana que vem eu vou treinar com 110. Aí eu vou lá, coloco 110. Realmente eu consegui. Mas na outra semana seguinte, eu não dormi bem, eu não comi bem, foi uma semana estressante e eu estou mais cansado. Consequentemente, a minha capacidade física vai diminuir, a carga que eu vou fazer vai diminuir. Tá. Aí, ou seja, eu voltei para o 100, às vezes eu volto para 90 quilos. Aí, consertei tudo aquilo que deu errado, ou a vida fez tudo ficar certo de novo, eu volto lá para os meus 100 quilos, volto para os 110, aí daqui a pouco eu vou para os 120. Então, vai ser sempre ondulatório. Quando saber que eu tenho que aumentar a carga? Quando você fez uma quantidade planejada com facilidade. Então, o planejado era eu fazer 8 repetições e eu consegui fazer 10, tá na hora de aumentar a carga. Porque o planejado era fazer 8 repetições máximas e você fez 10. Ou seja, você já está mais forte do que aquela carga que você está levantando. Aí você aumenta um pouco a carga e continua e vê se você ajustou a carga para fazer 8 repetições máximas. Chegou nas 8 repetições máximas, você vai se manter. Entendi. A outra forma de fazer isso é você vamos lá, você pretende fazer 8 repetições, mas você conseguiu fazer 10. Aí você fala, tá, eu vou manter essa carga até eu conseguir fazer 12. Aí depois que eu conseguir fazer 12, eu aumento um pouco da carga e faço só 8. Entendeu? Ou você aumenta a carga quando atingiu um limite superior de repetições, ou você diminui as repetições e aumenta o limite da carga. Tem duas formas de fazer isso. Eu prefiro ir pela carga.
Então, diminuir repetições e aumentar a carga. Interessante isso. Isso dá mais força, melhora... Isso melhora a sua força, melhora a sua contração muscular, melhora a sua ativação muscular. Isso faz você ter mais consciência do que você está fazendo, você consegue treinar mais focado e também melhora a densidade muscular. Faz o seu músculo, quando você treina com cargas mais altas, com baixas repetições, o seu músculo fica mais bonito, mais cheio e com um formato melhor. Entendi. Caramba, interessante isso. E, Fábio, para recuperar a musculatura depois do treino, como que é Come e dorme. a melhor estratégia da recuperação muscular? Comer e dormir. Comer bem, aí que entra, viu? Tudo é o contexto. É sempre aquela tríade. Você vai treinar, fez o seu treino bonitinho lá, tô 100%. Você vai bater a sua meta de proteínas no dia e vai descansar o melhor possível. Vai beber água, bater a quantidade de água. É isso que te faz recuperar. Bem mesmo. Ah, mas e se eu tomar tal suplemento? Funciona? Vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas se você tomar o suplemento, treinar bem e não comer, não se alimentar adequadamente, não dormir adequadamente, você vai continuar cansado. Você vai demorar mais tempo para se recuperar. Tá, entendi. E, o corpo humano é realmente uma máquina. Assim, o tempo de... Qual que é? Porque eu lembro que uma vez eu li, ou alguém me falou que o intervalo entre treinos, né, tipo assim, de grupos musculares específicos era de 48 horas. Ainda é isso mesmo? Sim. Qual que é o intervalo que eu preciso, por exemplo, para treinar peito? Treinei peito hoje, quando que eu posso treinar peito de novo? Quando você tiver quase que 100% da sua capacidade de volta. Aí vai depender da forma que você treinou. É possível você treinar peito todos os dias, é possível você treinar peito uma vez por semana, é possível você treinar 3 vezes. Tudo depende da quantidade. Se eu me propus a treinar peitoral todos os dias, eu vou fazer uma intensidade menor de treino e um volume menor de treino. Então, as cargas e as quantidades de séries e exercícios vão ser menores, porque eu vou diluir ela por semana. Entendi. Então, aí que entra a parte mais técnica. Isso aí é um pouquinho mais difícil de responder. Então, pego lá um aluno. Eu quero que o peso dele melhore. Percebo que ficou para trás. Eu preciso treinar mais. Aí eu penso assim, ele precisa fazer 40 séries por semana de peitoral, de treino, de exercício de peitoral. Quando ele fizer essa, eu vou dividir em 2 formas. Ou eu vou colocar 3 treinos com 13 séries, 3 treinos com 13 séries por semana, ou eu vou colocar um treino com 40 séries. Entendi. Aí tudo vai depender de como você vai dividir o treino por semana. Aí volta para divisão de treino. Tá, o Vitor, né, ele deixou uma pergunta aqui, ó, se você consegue explicar sobre mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Ah, isso é meio que um mito. Eu já vi muita gente falando isso. Não, assim, não é mito, assim, eu já ouvi, por exemplo, Renato Cariani falando sobre isso. Porque assim, é um tema meio controverso. Você tem 3 tipos de biotipo. O ectomorfo, que são aqueles mais esguios, que tem certa dificuldade de aumentar o peso e o metabolismo dele é mais acelerado. Tem o mesomorfo, que é um físico mais arredondado, tende a ter o ombro mais largo do que a cintura, e o metabolismo dele é bom para ganhar músculos e também é bom para ser resistente, para ter uma boa resistência. Tá. Aí tem e o ectomorfo tende a ser mais resistente. E o endomorfo já é aquela pessoa que vai ser mais forte, vai ser um músculo totalmente arredondado e tem mais facilidade de ganhar força do que resistência. Mas isso é meio que um mito, não existe muito, tipo, um meso... É variável, e até dentro dos grupos tem uma pessoa, não é só uma coisa. Então, tem pessoas que a perna tem características endomorfas, e o tronco tem, porque... Pô, não sabia.
Se eu não me engano, isso está associado com comportamento também. É um negócio meio que. Esquece isso aí e treina, cara. Não, pô, esquece isso aí. Porque eu lembro que eu vi algo uma vez, bem boa pergunta do Vitor. Eu vi alguma vez que tinha. Não lembro quem foi que falou, foi alguém da internet que. O ectomorfo deve treinar isso, o endomorfo deve treinar isso. Tem isso, mas eu não gosto muito dessa forma, dessa abordagem. Eu nunca vi essa abordagem funcionar bem. Então, o diferencial, uma pessoa que é ectomorfo, ela tende a ter um metabolismo mais acelerado. Tá. Então, o treino dela vai ser muito diferente? Não, ela vai treinar, vai fazer força, igual um cavalo, só que depois ela vai ficar quietinha, comer e dormir. Ela tem que comer muito porque a taxa metabólica basal dela é mais alta. Entendi. Então, ela vai ter que brigar contra isso, vai fazer o metabolismo dela desacelerar. Então, treinei, comi, fiquei quieto. O máximo de tempo possível. Eu vou lá ficar quietinho para não gastar calorias a mais, porque tende a gastar mais calorias. Entendi. Entendeu? É basicamente isso. E agora você me trouxe uma outra dúvida que é relacionada a isso, a treinar e comer. Qual que é o tempo ideal para eu, por exemplo, acabei de treinar. Em quanto tempo eu devo suplementar, devo comer? Ou quanto tempo eu posso ficar sem comer depois de treinar? Assim, pensando em hipertrofia, o tempo ideal ali é no máximo 3 horas. Depois que eu treinei. Depois que você treinar, depois disso você vai comer no máximo 3 horas, que é a janela que o seu corpo tende a absorver os nutrientes mais fácil, com maior facilidade. Tem essa janelinha. Antigamente se achava que essa janela era mais curta, então de 40, meia hora. Então já terminava o treino, eu já tenho que comer para absorver melhor. Porque eu vejo às vezes, né, uma galera que tá treinando e comendo. Mas é loucura. Então. Aí é loucura. Eu já vi mas isso, aí é a questão, quer treinar como um bodybuilder. Aí você vê uma pessoa de 1,80, 130 quilos, com o metabolismo lá no talo, músculo pra caramba, treinando extremamente pesado, fazendo um treino de 3 horas, onde nesse tempo, o treino dela é tão intenso, o físico dela o metabolismo é tão acelerado, que nesse tempo deu tempo dela queimar todas as reservas de energia que ela tinha dentro do corpo, que esse cara tem dentro do corpo. Aí ele vai lá, come para se manter treinando em alto nível. Aí vai lá o Adam, que tem 1,90, 70 quilos, se tiver 70, e quer fazer igual a bodybuilder. Eu vou comer no meio do treino porque eu vi o Júlio Balestrin fazendo. Não, calma, não é bem assim, entendeu? Então para uma pessoa normal, até 3 horas já tá legal. Entendi. Caramba, interessante. Assim, por exemplo, no meu caso, que sou do Endurance. Pro caso do Endurance, tem algumas técnicas, a pessoa que faz Endurance, qualquer esporte de Endurance, para você recuperar o seu glicogênio muscular. Pós-treino, acabei de treinar, eu vou lá, jogo carboidrato muito simples para dentro do corpo para você reabsorver essa glicogênio muscular o mais rápido possível. Então, treinei, vou comer chocolate. Treinei e vou comer doce de leite, que é para você aumentar essa glicose. Entendeu? Entendi. Isso funciona também. Mas a pessoa também que tem dificuldade de ganhar peso, isso é uma boa estratégia. Após o treino, você ir lá e comer um pouquinho de doce. Aqui quer ganhar. Aqui ganhar massa muscular. Que quer aumentar peso. Tem dificuldade de ganhar peso. Caramba, que interessante. São estratégias. Tem vários tipos de estratégia. E no contrário, a pessoa que quer perder? No pós, quanto tempo ela deve comer e o que ela deve comer depois do treino? Então, aí o que deve comer vai ser basicamente igual para todo mundo. Você tem que comer aquilo que sua avó diria que é comida. Você vai comer comida saudável, comida de verdade. Então, arroz, carne, macarrão, até macarrão entra nisso aí. Macarrão, cuscuz, legumes, você vai comer bem, você vai se alimentar de comida de verdade. A diferença são as quantidades.
Se a pessoa quer emagrecer, ela tem que pegar aquela taxa metabólica basal, juntar com o gasto calórico diário, fazer um déficit e comer abaixo. dentro daquilo ali. Tá? Ah, Fábio, eu tenho que comer 2.000 calorias. Então eu posso comer um Big Mac com uma porção de batata fritas que vai dar 1.300 calorias e depois comer 400 calorias de arroz e feijão? Não pode, porque você não está comendo comida, não vai te nutrir, vai te dar calorias vazias, não vai nutrir o seu corpo. O principal é nutrir o seu corpo. Você vai lá, vai comer bem, vai comer seus legumes, vai comer sua carne, isso vai fazer você evoluir, vai fazer você crescer músculo, o seu corpo funcionar melhor. Você vai dar tudo aquilo que seu corpo precisa para construir músculos. Entendi. Entendeu? Interessante. O Adriano deixou um abraço aqui, né? Salve. Deixou aqui o clássico, o arroz e feijão nunca falha. O arroz e feijão nunca engordou ninguém. Arroz, feijão e carne nunca engordou ninguém. E tem essa, né, do mito da galera do arroz aí, né? Tem uma galera preconceituosa com arroz. Né? Aí tem... As épocas da internet, preconceito com ovo, com arroz. Preconceito com horário. Tem gente que fala assim, eu não posso comer muito tarde. Aí tô eu lá comendo um prato de 700 gramas meia-noite, sendo que eu vou dormir meia-noite e meia, 1h. Então, tudo depende, depende de como você come e como você leva a sua vida. Se você comer um prato de comida de 700 gramas, que vai dar umas 1.300 calorias, deitar e dormir, e no outro dia fazer isso de novo e só deitar e dormir, você vai engordar, vai dar bom. Se você tem hábitos, se você pratica atividade física, se você se mexe, se você treina, aí isso vai funcionar, porque é o contexto, não é só o que você come, não é só o que você treina, não é só o que você dorme, é o conjunto. É o conjunto. Né? Que legal. Fábio, muito louco conversar sobre isso, a gente tem que marcar temas mais específicos. Tem. Porque a ideia agora é que a gente destrinchar vários temas dentro da área esportiva. A semana que vem 2 meninos do futebol aqui, mas depois a gente retoma com os fisiculturistas e vai seguindo assim. E aí vamos fazer agora aquele sorteio de perguntas, né? Tá esperada a pergunta. Isso aqui tem perguntas de todos os tipos possíveis, né? Então, perguntas que vai exigir reflexão filosófica e perguntas que você vai responder. Né? E a pergunta que sair daqui, ela não volta. Então, o próximo convidado, ele nunca vai responder a mesma pergunta que você. Legal. Então, vai ser bem interessante. Você pode escolher, aí você me entrega que eu vou ler a pergunta pra galera aqui. Com a mão esquerda aqui é a minha mão boa. Deixa eu ver. Só tem uma? Tem uma. Não, Tem duas. Qual que você quer? Essa aqui. Essa você quer? Essa aqui. Então essa aqui volta. Então essa pergunta que nenhum outro convidado vai responder. Hein? Qual foi a maior vitória que você teve na vida que ninguém viu? Ou que você nunca compartilhou com ninguém? Que ninguém viu? Qual foi a maior vitória que ninguém viu? Vitória, assim, no esporte, fora do esporte, sua vitória particular que você nunca contou pra ninguém que foi importante pra você. Pô, é bem clichê, é bem clichêzão, mas a maior vitória foi quando minha filha falou papai. Caramba, interessante, profundo isso. Não tem como. Que interessante. É outra coisa, tá ligado? Então, a maior vitória, assim, tipo... Por isso que eu falo, que ninguém viu. Não, a minha mulher viu. Mas as pessoas ao redor entendeu? As pessoas que conhecem o Fábio, o personal, ou que conhecem assim, não vê. É muito próximo. Que legal. Primeira vez que minha filha falou papai interessante. Muito louco. E ela falou com quanto tempo? Papai tende a ser mais fácil que mamãe, né? Por causa da forma de falar. Mas eu acho que ela tinha uns 5, 6 meses. Por aí. Caramba, que importante. É importante você compartilhar isso, legal. É bem legal. Então, ou seja, as maiores vitórias é tudo relacionado com minha filha também. Tem outro momento que foi antes disso, que pra mim foi a maior vitória, que era algo que eu via, eu sempre achei muito legal. Tem a ver com minha filha. Eu via os pais segurando o bebê aqui. Tá. Sabe, quando você coloca o bebê deitadinho assim, ele fica deitadinho aqui. Dá pra dizer que essa foi a primeira vez que eu tive essa sensação de estou completo. Quando eu sentei aqui assim, coloquei minha filha aqui e fiquei olhando pra ela. Isso foi fora do comum. A maior vitória. Interessante, hein?
Que legal. Então, esses 2 momentos dá pra dizer. Então, que legal. Pergunta respondida. Essa pergunta aqui, ela não volta pra cá, né? E vai ser legal porque a ideia do podcast, né? Igual a gente já conversou várias vezes, é principalmente inspirar quem tá assistindo, né? E essa resposta que você deu foi inspiradora e impactante, hein, cara? Eu não imaginava que você fosse falar isso. Você achou que ia ser alguma coisa do Corinthians? Possivelmente. Não, quem me conhece, quem me conhece mais profundamente, Sim. pensaria que eu falaria disso. Então é que assim, eu não pensei no fato da sua filha, né? Interessante isso, bem interessante. E agora falando aí, como que está a vida de personal, cara? Tá treinando pra alguma coisa? Bike? Voltou? Vai voltar? Vai Então, pedalar? agora eu tô bem vagabundo. Eu tenho que voltar a ter um foco, porque eu começo a treinar, aí eu fico meio sem objetivos. Treinar por treinar pra mim não é tão motivador. Aí eu começo a treinar, não vai, não tem alguma coisa que faça. Eu sempre estou treinando, nunca paro e pretendo nunca parar de praticar atividade física, treinar, mas pensando na musculação, hoje até agora eu tava meio vagabundo os 2 últimos meses. Só que a partir do mês que vem eu quero começar a treinar para fazer a Rota da Luz no fim do ano. Legal. A gente tinha até falado dela aqui no começo. Aí eu ia fazer o Caminho da Fé, só que por várias questões não vai dar, agenda e tudo mais. Aí eu vou fazer a Rota da Luz, que são em 2 dias, é mais fácil. Eu tô pensando em fazer correndo em 2 dias. Aí a minha meta, eu quero estar mais leve, porque agora eu tô um pouquinho pesado. Eu quero estar mais leve para fazer lá. E junto com essa meta de fazer o Caminho da Fé, eu quero fazer tipo uma mini finalização, como se fosse uma finalização bodybuildiana. Fazer aquilo de ficar trincado. Entendi. Sabe? Fazer aquela finalização da pele colar no músculo, ficar com um percentual baixíssimo de gordura. Então, mês que vem, semana que vem eu já vou começar a mudar a dieta, treinar. Aí, como eu tenho um objetivo, eu tendo a treinar muito mais focado, tendo a ter muito mais foco. Ou seja, até eu que trabalho com isso, estou todo dia dentro de uma academia, desfoco, faz parte. Faz parte, normal. Somos humanos. Então tem semana que eu treino 2 vezes, tem semana que eu treino 3, tem semana que eu nem treino. Então, mas é a vida. Caramba, eu vou te Aí falar. Minha meta é essa, ficar mais leve, tanto por conta dessa parte da uma mini finalização que eu vou fazer, quanto para fazer a Rota da Luz melhor. Legal, eu tava pensando em fazer a Rota da Luz em 24 horas correndo, cara, no final do ano. Vou estar de férias ali. Então, aí se der bom, eu quero voltar com esse foco aí, que uma vez eu tentei fazer, não deu. Quero voltar e fazer ela em um dia. O Rodrigo ele veio apresentar alguns episódios comigo aqui, ele mora aqui na frente, ele vai fazer agora, acho que em um dia. Uma paulada só. Não, agora eu tô fraco porque já tô há 3, 4 meses sem pedalar. É bastante tempo. Então eu tenho que voltar a ficar forte pra, quem sabe, pensar em fazer ele em um dia só. O Adriano até deixou aqui um comentário que ele falou que a filha dele falou papai e logo depois aprendeu vai Corinthians. O Adriano é muito corintiano, velho. Quando minha filha falou vai Corinthians também, minha mulher falou, você que ensinou, né? Pior que não fui eu que ensinei, ela falou de algum lugar lá. E ela aprendeu de alguma forma, ela falou, vai Corinthians. Eu falei, agora eu vou ter que levar ela no jogo, né? Ela já foi? Já foi um monte de jogo comigo, jogo de futebol, basquete, futebol feminino, futsal. Legal. Cara, sabe quando foi a última vez que eu assisti um jogo no estádio? Eu acho que foi Corinthians e Curitiba 2022, salvo engano. O meu foi ano passado. Faz tempo que eu não vou lá. Eu ganhei o par de ingresso da Rádio Coringão. Uma rádio, claramente uma rádio só de corintianos, né? Aí eu tava ouvindo por lá, ganhei um par de ingressos, foi Corinthians e Bragantino, se eu não me engano. Mas antes disso, tinha sido 2016, 17, que eu fui pra futebol masculino. Aí depois eu voltei aí, principalmente com minha filha, no futebol feminino. Eu fui algumas vezes. Que legal, cara. Fábio, da hora te receber aqui mais uma vez. Isso aí, acabou? Está sempre bem-vindo. Quando quiser voltar, você só falar, manda mensagem que a gente marca. Eu falei assim, tá na hora de voltar, hein? Já tô aqui. Então é porque, cara, às vezes eu realmente, não é que eu esqueço, é que tem tanta coisa que eu tô fazendo tem uma agenda, eu tô fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, e tá vindo um outro projeto dentro desse podcast,
né, que a gente está desenvolvendo, que vai ficar bem legal, e um outro podcast também. Então, Aí, o próximo eu quero fazer a ponte pro Molina vir aqui, Molina. então, ele é um cara que eu quero conversar, né? Pô, cara Virou é bom. montanhista, né? Então, isso é algo que me interessa muito. E eu quero marcar com ele. E agora tá vindo os próximos episódios, pra você ter ideia. Semana que vem os 2 meninos do futebol, né? Eles assinaram agora, acho que com o Sampaio Correia, o Matheus e o Beto, jovens, em 17 anos. Eles vão estar aqui com a gente deles, né? São filhos do Laércio. Depois volta o Carlos, que esteve aqui semana passada. Né? A esposa dele também é fisiculturista. Legal. Ela é nutricionista, então o episódio vai ser com ela. É bom. Se quiser vir... E ela vai explicar melhor essa questão do... taxa metabólica basal. Então vai ser bem legal. E aí depois, dia 18, vem outro fisiculturista, que é o Flávio. O Flávio, ele foi atleta da Aquiles, patrocinou eu e patrocinou o Flávio. E aí nos próximos a gente vai desenvolver mais essa parte, assim, né? E a ideia do programa, para quem tá assistindo, é exatamente essa, cara. É que você assista isso aqui e saia inspirado a ter uma atitude melhor e fazer algo de melhor para sua vida, cara, sem se preocupar com o que os outros estão pensando. É o principal objetivo desse podcast, é isso. Fazer evoluir, né? Se quiser deixar uma mensagem aí pra galera. É isso aí. Treine, seus vagabundos. Não fica parado, não. Fica parado é a morte lenta. É a forma mais dolorosa de se viver é ficar parado. Não dá. Exatamente. E a Bianca até deixou aqui um agradecimento pelo episódio. Bianca, eu que agradeço a audiência. Se inscreve no canal. E também, se vai treinar hoje, marca a gente lá que eu vou recompartilhar, hein? O treino dela hoje vai ser em casa. Eu vou mandar, enquanto estiver voltando pra casa, já mando o treino dela, ela faz. É de banha. É isso aí. E a todos vocês que assistiram, muito obrigado. O livro aqui, mais uma vez, Arrume Sua Cama. Recomendo demais a leitura desse livro. Né? Ele é um livro que você lê em 1 dia, 2 dias no máximo. Ele tem várias mensagens que se você... Pode pegar. Se você ler esse livro, você vai ficar inspiradaço a fazer. Eu vou sequestrar, eu vou levar pra casa. Pode levar. Você tá lendo? Não, já terminei. Eu leio um livro, eu já leio na semana. Mas aí depois você me devolve. Você vai ler e vai me devolver. E recomendo demais a leitura desse livro. Semana que vem tem outro livro aqui. Nos episódios passados deixei recomendações de livro também. Não se esqueçam que agora a Mino Vital é parceira do podcast da Ginomoto, né? É um drink, né, que você mexe na água e toma para sua recuperação muscular. Quero provar. Diferente do PCA. Vai chegar para mim essa semana, eu te dou um lá para você experimentar. E aí lá com o cupom do Loboscast você tem 15% de desconto. E a nosso parceiro também, a nosso apoiador FT Advogados, o link tá lá na descrição, beleza? Nos vemos no próximo. Até mais. Falou!